Olá, professor Thiago Martins mais uma vez aqui na área e agora para conversar com você sobre as novidades no Estatuto da OAB, na Lei 8.906 de 94, você já sabe, e novidades estas introduzidas pela Lei 14.365 de 2022, ou seja, lei recentíssima, sendo que essas novidades, inclusive, já foram objeto de questão no exame de ordem, inclusive no último, eu gravo aqui esse vídeo em dezembro de 2022, o último exame que aconteceu antes da gravação desse vídeo foi o 36º exame, inclusive já no 36º exame tivemos questões cobrando essas novidades que foram introduzidas pela 14.365 de 2022, beleza? Ao que tange essas novidades, no vídeo de hoje eu vou me restringir ao que ela traz de novo no tópico da atividade da advocacia, ou seja, o tópico que fala daquelas atividades inerentes à profissão do advogado, atividades privativas do advogado, algumas conceituações. É muito importante que você tenha isso em mente, beleza? Algumas outras novidades que foram introduzidas pela 14.365 de 2022, eu já até falei para vocês, já temos vídeos sobre essas novidades, principalmente o que tange lá as prerrogativas do advogado, dos advogados e da advogada lá no artigo 7º, tá? Então tem uma playlist já completa para você falando das prerrogativas, falando dessas novidades. Eu também estou atualizando essa playlist, mas é só você ir lá. Como eu disse no vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre as novidades introduzidas pela Lei 14.365 de 2022, que incluiu, tá, alguns artigos e parágrafos lá no tópico sobre a atividade da advocacia, que é logo o primeiro tópico, começa lá no artigo 1º, tá, da Lei 8.906 de 94. Mas antes da gente começar, claro, deixa teu like, já deixa teu joinha, é muito importante pra gente. Te inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Se você ainda não está inscrita, me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo, @profThiagoM, tudo junto, @profThiagon. Ativa o sininho para que você fique ciente sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E, é claro, a tua ajuda financeira é muito importante. Você tem duas formas de nos ajudar. Você pode clicar no Valeu aqui embaixo, tá? O Valeu, nesse botãozinho aqui embaixo, ó, tá aparecendo para você esse iconezinho aqui. É só você clicar no Valeu e o YouTube vai te orientar como nos ajudar financeiramente. Ou você pode fazer um Pix direto para nossa conta. O QR Code, o nosso Pix vai aparecer aí ao longo do vídeo, beleza? Então vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos falar sobre as novidades do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu falei nesse vídeo, a gente vai se restringir às novidades que a Lei 14.365 trouxe no tópico da atividade de advocacia, tá? E como você sabe, o artigo 2º da Lei 8.906, tá? Artigo 2º da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, famoso EOAB, diz pra gente o seguinte, tá? Deixa eu até mudar essa cor aqui para dar um contraste. Tá um vermelho, tá? Ó, o advogado é indispensável à administração da justiça, isso você já sabe. Aí nós já tínhamos aqui o parágrafo 2º, que fala exclusivamente do processo judicial. Vai dizer, olha, no processo judicial o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte e ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público, tá? Ou seja, munus público relacionado à fé pública, aquilo que o advogado expõe e fala, goza de fé pública. E percebam nesse texto, antes de eu falar da novidade, tá? Eu já falei, tem vídeo explicando melhor isso aqui, mas percebo a palavra contribui, tá? Para você não esquecer, às vezes eu estou dando aula presencial e eu pergunto, o advogado tem a obrigação, é a obrigação do advogado obter êxito? Quando eu digo êxito, atender exatamente aos interesses, conseguir atender, que o judiciário atenda totalmente os interesses do seu cliente, aquilo que o seu cliente buscava ao judicializar uma demanda ou ao se defender em uma demanda judicial. O advogado não tem essa obrigação. O advogado ele contribui, tá, para esse resultado favorável, mas não depende só dele, depende de toda uma estrutura que ali está. Envolve o judiciário, o Ministério Público, tem o advogado da outra parte, enfim, tem toda uma perspectiva, né, que não depende só do advogado. O advogado ele tem que lutar, ele tem que buscar o resultado benéfico ao seu cliente, defender a todo custo contraditório e ampla defesa. Tá? E aqui a gente tem um texto especificamente que já existia no processo judicial.
falando que o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte é o seu cliente, tá, gente? Ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. Mas, por exemplo, eu sou um advogado que atua talvez até mais na esfera administrativa, em processos administrativos ambientais, junto ao IBAMA, ICMBio, órgãos e entidades ambientais estaduais e municipais. E esse artigo aqui, ele não me contemplava. É claro que a gente sempre aplicou analogicamente, sabia que o advogado, em processos administrativos, contribuía na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem muros públicos. Isso era inquestionável. Entretanto, não existia esse texto de forma expressa, falando do processo administrativo. O legislador optou em criar um texto específico. Praticamente reproduziu o texto do parágrafo 2º, criando o segundo A. Ele poderia ter acrescentado aqui no processo judicial e administrativo, mas o legislador fez a opção, né, como a gente pode ver aqui pela Lei 14.365 de 2022, em criar um texto novo, acrescentando o parágrafo 2º A, aqui no artigo 2º, falando praticamente a mesma coisa, mas só acrescentando no processo administrativo. Então, vai dizer, no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e seus atos constituem munus público, tá? Mesma coisa, só que agora, em vez de falar de processo judicial, fala de processo administrativo. Então, ambos processos que os advogados atuam bastante. Na minha área ambiental, nós atuamos muito. E eu ouso falar que, em determinados momentos, aí tem época que eu tenho mais processo judicial na minha mesa, mas tem época que eu tenho mais processos administrativos na minha mesa. Então, atuo fortemente na defesa dos meus constituintes em processos administrativos, tá? Vamos lá. Mais uma novidade. Inclusive, essa novidade, como eu já disse, ela foi objeto da questão no 36º exame de ordem. Já tem questão corrigindo, já tem vídeo corrigindo as questões do 36º exame de ordem, tanto de direito ambiental quanto de ética profissional, mas eu trouxe essa questão novamente para a gente analisar, porque fica até melhor de você entender. Então, olhem só. O que o artigo 2º, não é parágrafo 2º A, agora é artigo 2º A, tá? Vai dizer pra gente, o advogado pode contribuir no processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. O advogado pode auxiliar na formulação de leis, decretos, instruções normativas, resoluções. Inclusive, é dever do advogado, né, atuar para a modernização, atuar para que haja uma estruturação do ordenamento jurídico adequado, e o advogado atua fortemente nisso. Entretanto, não tínhamos um texto específico para isso, a não ser perspectivas mais genéricas, tanto no Estatuto quanto no Código de Ética e Disciplina. Então, agora, em 2022, a Lei 14.305 de 2022 diz o seguinte: o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Para entender melhor o que isso quer dizer, eu trouxe uma questão do exame de ordem. Ela traz um belo exemplo. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado, aqui ele usou o termo acadêmico não como aluno, tá? Como pesquisador, professor que atua na academia, tá? Porque já diz aqui, que é advogado. Então, se é advogado, ele não é acadêmico no sentido de graduando, tá? Então, eu, por exemplo, sou professor universitário, pesquisador, então eu sou um acadêmico, tá? Porque eu sei que a gente também usa, e muitos alunos utilizam o termo corriqueiramente, acadêmico, para quem está lá nas cadeiras de graduação do curso de Direito, tá? Mas não é só isso. Acadêmico é quem está na academia jurídica. Se você está na faculdade, você é um acadêmico, porque está na academia jurídica. Então, a gente tomei um copo d'água que acabou de estar um pouco seco. Então, vamos lá. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para alteração de determinado diploma legal. No caso, se é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, presume-se ali que nós temos uma lei federal, provavelmente, tá? Mas é Câmara dos Deputados, não é Assembleia Legislativa. Se fosse Assembleia Legislativa, né, seria ali no caso deputados estaduais. Se é Câmara dos Deputados, estão falando deputados federais. Então vamos ter uma alteração de um diploma legislativo que
Dr. Francisco Campos, advogado, acadêmico, respeitado, realizou estudos e sugestões para essa alteração. E aí, pode? Sobre a atividade realizada por Francisco Campos, assinale a alternativa correta. Olha só. A contribuição de Francisco dá-se como a de qualquer cidadão não se configurando atividade de advocacia? Está errado. Dentre as elencadas no Estatuto, está errado. Está elencado como a gente viu, artigo 2º-A. É vedado ao advogado mencionado a atividade junto ao Poder Legislativo? Erradíssimo. A referida contribuição de Francisco é autorizada apenas se Francisco for titular de mandato eletivo? Claro que não. Hipótese em que se refere ao exercício da advocacia estará impedido? Não. Para quem não sabe o que é impedimento e incompatibilidade, tá? Em breve eu já estou preparando, não sei quando você está assistindo, no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tem, tá? Uma playlist sobre isso, mas eu já estou preparando uma playlist explicando o que é impedimento e incompatibilidade. Mas lembrando que eu tenho aqui o curso completo de ética profissional 2022, tá? 2022. Eu estou pensando ainda se eu vou gravar o 2023, gente. Confesso que eu estou bem apertado, bem atribulado. Mas vamos lá. Alternativa correta D. Enquanto advogado, é legítimo a Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. E aí o que diz o artigo 2º-A? Como você já viu comigo aqui, o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. E por fim, tá? Para que eu explique a novidade que está no artigo 5º, parágrafo 4º, eu preciso lembrar para você que o artigo 1º vai falar quais são as atividades privativas de advocacia, tá? E no inciso 2º, não é o inciso 1º, tá errado aqui, tá? No inciso 2º, nós vamos ter o seguinte. São atividades privativas de advocacia, como eu disse aqui, é inciso 2º, tá? Quando eu fui fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, eu errei aqui, tá? O inciso 1º é o que fala sobre a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário, juizados especiais. Tem vídeo aqui explicando sobre isso, tá? A qualquer ali também foi objeto de ação direta de incondicionalidade, é inconstitucional, foi considerado inconstitucional. Eu falo especificamente, tem vídeo sobre isso, tá? O inciso 2º é o que vai falar que as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica são atividades, tá, privativas da advocacia. Artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.906 de 94, tá? Então, olhem só. Você já sabe que são atividades privativas, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Tem um vídeo que eu explico exatamente a diferença das três aqui. Só que, olhem só. Sobre consultoria e assessoria jurídica, que era uma dúvida sempre dos alunos, como é que ela se dava, o que ela acontecia, temos a novidade. O artigo 5º, parágrafo 4 vai dizer, olha, as atividades de consultoria e assessoria jurídica podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, tá? Ou seja, se você está ali prestando uma consulta, alguém está ali perguntando algo, você pode cobrar por isso, mesmo que seja de forma verbal, tá? Eu faço reuniões que são reuniões de consultoria, eu não entrego nada por escrito, o cliente vai anotando e tudo mais, analisei uma situação, vou explicando para ele, se for às vezes é remota, a gente grava, entrega para o cliente para que ele possa assistir o vídeo outras vezes, ele teste suas dúvidas, isso é uma consultoria, tá? A assessoria pode ser a mesma coisa, tá? Pode ser feito do mesmo jeito, e como eu disse, tem vídeo que eu explico essa diferença para vocês aqui, tá? A critério do advogado e do cliente e independe de outorga de mandato e formalização por contrato de honorários. Tá diferente ali da postulação em juízo e até mesmo, né, a defesa em processos administrativos ou postulação em processo administrativo de interesse do seu cliente. Aqui, para você prestar consultoria e assessoria jurídica, é importante que tenha, tá? Não quer dizer que é imprescindível, que é prescindível. Não quer dizer que ela é prescindível, é importante que tenha, mas ela independe de outorga de mandato ou formalização por contrato de honorários. É porque é algo mais fluido, algo mais rápido, tá? Então você pode até perder o cliente se você fizer muita formalização antes, tá? Então ela independe, tá, desses elementos aqui. Lembrando aqui que, tá, que honorários é um assunto importantíssimo a ser estudado e outorga de mandato, estamos falando da famosa procuração. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as novidades da Lei 14.365, que introduziu o texto novo, tá, na Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se esse vídeo gerou valor para você, compartilha lá com o pessoal da faculdade, do cursinho, beleza? Lá com o pessoal do escritório, para o pessoal ficar ligado nas novidades também, tranquilo?
E lembrando, tá? Deixa teu like, teu joinha, te inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita. Ativa o sininho para que você fique ciente sempre que tenha vídeo novo e, claro, você pode contribuir financeiramente para o nosso trabalho, que é gratuito para você, é só você clicar aqui embaixo, tá? No Valeu, ou então fazer um Pix para a gente de qualquer valor, tá aqui o Pix, otfmartins@gmail.com, ou você pode mirar aqui no QR Code. Beijo do professor Thiago Martins, até a próxima.